Eu vou, como vocês verão, antes de eu falar o que eu vou fazer, eu vou primeiro, então, cumprir alguns protocolos necessários. O primeiro evidentemente, agradecer a minha presença aqui, o convite realizado pelo Fórum Brasileiro do Ministério Público Federal e demais parceiros, Sou da Paz e tudo mais, é mais uma oportunidade para a gente trocar figurinha. Né? E do lugar onde eu vou tratar essas questões é o lugar da universidade, da reflexão, da produção científica, que a gente pode contribuir para isso. Fico feliz de ver as apresentações antes de mim. Estou fazendo isso aqui, é um enrolation, tá, gente? Então, é um enrolation rapidinho até ele funcionar aqui. Depois a gente passar horas testando. Fico feliz de ver as apresentações, porque todas elas, de alguma maneira, estão apontando para questões que são muito importantes. Eu partilho com os meus colegas anteriores da literatura usada, como do Kindle, por exemplo, acho que é uma boa discussão sobre os processos de formulação de políticas públicas. Também fiquei feliz com a apresentação do Coronel Lázaro. Isso me lembrou 1995, praticamente antes de Cristo, quando eu e um conjunto de pesquisadores fizemos uma pesquisa chamada de Administração Estratégica da Ordem Pública, que gerou um diagnóstico e nós formulamos as áreas integradas de segurança pública e tivemos a oportunidade, então, de o governo implementá-las como projeto, como política. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é muito importante que a gente trabalhe com dados, construa pesquisas, diagnósticos que oriente a tomada de decisão qualificada e formule, né, digamos, soluções, digamos assim, que não sejam terras de defunto. Soluções essas que se adequem à sintonia de cada realidade, à sintonia fina de cada realidade. É por isso que os diagnósticos, eles são fundamentais. Não é qualquer dado, perneta, cotó, é melhor do que a ignorância ilustrada, do que o achismo de ocasião. É isso que faz a diferença. Né? E isso quer dizer que todos nós aqui, aqueles que estão aqui falando, como aqueles que estão na plateia, tá, pode colocar lá, eu vou. Não, como é que eu faço? Você vai colocar? Tá, e quem quebrou aqui que eu acabei dizendo, gente? Bom, enfim. Não, deixa aqui aberto. O que eu vou fazer? E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu sou multimista, né? Nesses 25 anos de estudos de polícia e de segurança pública, ao qual eu tenho me dedicado no âmbito da universidade e nas oportunidades que tive de ser gestora, eu acredito que tem uma diferença substantiva que nós precisamos fazer. Pelas falas ouvidas e pela reação da plateia, é possível perceber que nós precisamos construir cada vez mais e sustentar esse lugar, que é o lugar do consentimento para policiar. Não, o que faz a diferença da polícia de qualquer outro grupo armado a mais é a sua autorização para produzir obediência e sob consentimento às regras do jogo. Esse é o teste da policialidade. É isso que empresta eficácia, eficiência e efetividade a tudo aquilo cuja solução, por melhor que seja, é sempre provisória. Isso quer dizer que uma polícia vai se tornando cada vez mais polícia à medida da aceitação e adesão social. Porque não existe só a resistência armada, existe a resistência passiva, desarmada, aquela feita pela população diante de uma memória acumulativa de violências ou de um casamento infeliz de parte a parte, entre aqueles que concedem o poder de policiar, né, a sociedade, nós que detemos o poder de polícia, e os nossos procuradores, alguns de nós, por nós escolhidos, chamado polícia. É nesse lugar de encontro, né, que tem a virada do jogo. Não é? Então, mais que a oposição e a resistência recíproca, é preciso sentar e construir esse lugar. E esse lugar é um processo continuado. O que deu certo agora, mas daqui a pouco, não dará certo amanhã, porque a vida muda, a sociedade muda, as regras do jogo mudam, e a polícia muda também em sintonia com as exigências da vida social. A cidadania emitida é vaidosa. Não, todo dia é dia de adquirir mais um direito. E todo dia é dia de mudar a tática, a logística e a estratégia de polícia para que ela melhor responda ao estado da arte do seu lugar. A doutrina do uso da força de polícia segue e deverá seguir, sendo comedida e suficiente. E essa medida de suficiência é o consentimento, né, que se traduz nos esforços de legitimidade, de busca e afirmação de legitimidade
e de legalidade. Então, eu acho que nós temos aqui um momento precioso, que é esse momento do diálogo, onde apresentamos perspectivas diversas para que elas possam ser debatidas, construídas, e como deve ser. Bom, gente, eu tinha preparado uma apresentação, mas com o avançar do tempo eu vou sair fazendo... Pode passar, eu posso passar por aqui? Como é que é? Eu aproveito para dizer que E eu, como aquele vício de professora, de cantora pop, deixa eu ver se eu vou para cá. Não estou gostando de ficar aqui não, gente. Não vai de nada me prendendo, entendeu? Até as gemas, para mim, tem que combinar com a minha roupa. Como nós temos que mudar o tempo todo. Bom, o meu vício de professora e cantora pop faz com que eu estruturasse a minha apresentação assim, dizer da onde está se falando, o que é polícia. É preciso ter uma medida de policialidade, mas não ser medindo mais polícia, menos polícia, pouco polícia, o que é a polícia. Polícia não é só aquela prática, porque senão eu não tenho como comparar, contrastar e aprimorar, porque eu não sei para onde eu vou. Polícia é a minha experiência, a minha vivência. Mas as vivências são cabeças e cabeças são sentenças, e essas sentenças cada uma pensa uma coisa diferente. E isso nos leva, então, a reproduzir vícios, ainda que com boa intenção. Então, era preciso primeiro definir polícia e policiamento, o que é isso e por que eu posso, então, comparar essas coisas entre elas e aqui no Brasil e fora do Brasil. Para a gente poder também sair do umbigo. 2 problemas fazem mal à saúde da reflexão da sociedade civil e do desenho de políticas públicas. A primeira, é a ideia de um singularismo, que é tão singular. Olha, professor, o Brasil é tão específico, a Bahia é tão singular, o Rio de Janeiro é tão único, que não dá para comparar com nada. Só existe isso aqui. Não é verdade. Isso é uma defesa, é um discurso defensivo, que põe mais cortina de fumaça do que revela propriedades comuns que nos permitem superar e aprender com 300 anos de história, em que o Brasil se inscreve. Do outro lado, olha, tudo é muito comum, tudo é a mesma coisa, então caímos num abstracionismo que, em vez de a gente produzir argumentos gerais que possam explicar a singularidade da inteligibilidade ao particular, ao singular, ao específico, caímos na generalidade, na banalização, numa lógica ventríloca de reprodução de um senso comum, com papel de bala intelectual. Então, nem revestido com esse papel de bala, nem uma coisa nem outra, isso exige da gente um esforço. A segunda parte, eu mostraria os efeitos perversos do mandato de polícia, que são comuns. Uma vez uma organização de força, uma vez espada, como é que a espada conversa com o verbo e conversa com a pena? Essa é a história da governabilidade. Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira e governa no seu lugar. Se ele é mais fraco do que se deseja, ele se vende ali na esquina, ao próximo fortão de ocasião. Essa é a história da construção da paz e de afirmação de guerras. Então, há história, há reflexão, há acúmulo. No entanto, não será possível. Aí, dentro disso, eu ia trazer alguns casos exatamente para quebrar paradigmas, para a gente parar de ficar olhando assim e podermos reconhecer, e aí sim, dar sentido à nossa singularidade. Quero mostrar como foi em Chicago, Nova York, México, Somália e Timor-do-Leste. Como é que foi esse negócio de crime, de ocupação de território, de dominações territoriais armadas, para a gente entender que soluções foram dadas, como e por quê. Na outra parte, então, eu apresentaria o policiamento no Rio de Janeiro, aí um caso concreto, e o Rio, que é o que fui chamada a falar das UTPs. Como funcionam os negócios da proteção, a clientelização da polícia, que também não é nenhuma novidade, como se governa não contra o crime, mas com ele, não através dele, com o crime. Você pode governar contra o crime produz governo, crime produz policiamento. Então, o policiamento não é monopólio, nunca foi nem de polícia nem do Estado. Certo? Esse é o problema. Você tem uma coisa que é nova, jovem na história ocidental do Estado Democrático de Direito, se chama polícia, policiamento público e estatal. Mecanismos particulares de proteção, comunais, privados, são anteriores à existência desses dispositivos com propósito universal. Por quê?
Porque os mecanismos de proteção têm razão de cor, razão de classe, razão de gênero. Todo mecanismo de proteção é desigual, excludente, né, discriminatório e se paga por ele. Tá? Então, segurança não é proteção, e é bom que a gente tenha isso muito claro. Né? Prover segurança não é prover proteção. Tá? Senão se trata de uma apropriação privatista, particularista ou clientelizadora dos recursos públicos de segurança, e é isso que muitas das vezes a gente assiste no Brasil. Aí sim chegaremos ao PP, uma solução para territórios instáveis. Isso é uma expressão usada, né, que não guarda, né? E daí o que fazer? Claro que eu não vou conseguir fazer nada disso, então nós vamos lá. Eu aperto onde aqui mesmo? Me ajuda aqui. Não tem essa aqui? Não é aqui. Nós vamos passar tudo rapidamente aqui, tá certo? Infelizmente, né? Aqui para mostrar isso que é importante, eu ia tentar explicar quais são os efeitos de polícia e por que isso é importante a gente saber, porque a gente não pode atribuir, esperar efeitos que nenhuma polícia em nenhum lugar vai produzir. Por exemplo, prevenção. Não é só para chocar, né? Prevenção em polícia é indireta. Né? Isso seria interessante da gente compreender, infelizmente eu não vou poder apresentar qual é a ingerência política dos mecanismos de tomada de decisão e o que gera no cotidiano, né? Para a gente poder enquadrar as experiências. Né? Vamos passar aqui pelos desafios colocados nesses lugares, muitos deles não resolvidos, mesmo depois de 40, 30 anos de reforma, tá certo? Para a gente chegar... chegar onde eu quero. Na verdade, eu ia apresentar daqui, mas como deu problema no equipamento, tá? Isso aqui era para mostrar para vocês a quantidade de policiamentos ou modalidades de policiamentos feitos no Rio de Janeiro. Policiar, nós temos o policiamento do crime, do ADA, né, do ADA, Comando Vermelho, Terceiro Comando e muitas outras subfacções, inclusive da própria milícia. Toda essa gente aí faz policiamento no Rio de Janeiro nesse exato momento e bate cabeça entre os policiamentos legais e estatais e os informais ou ilegais. Tá? Vou passar disso ali as áreas, também não vou explicar o funcionamento, né, da economia criminosa, das suas redes criminosas, de como ela é alimentada pelo Estado, como é preciso ter Estado e governo para que isso aqui possa funcionar, como desde dentro essa coisa funciona e se articula com o crime, por isso governar com o crime também não é uma originalidade do Rio, isso já aconteceu antes em Londres, em Chicago, em Nova York e muitas outras, né, em outros lugares, e por quê? Né? Infelizmente, explicar aqui como é o funcionamento interno dessa clientelização e de suas ramificações para dentro do Estado, né? E como é que as carreiras políticas são sustentadas com o dinheiro do crime, que aliás vale a pena, eu dou um conselho. Se você quiser fazer uma carreira política e a sua prestação de contas passar integralmente no Tribunal Eleitoral, faça uso do dinheiro do crime, porque ele não pode ser mesmo declarado, não é mesmo? Então sua ficha é limpa, por mais criminoso que você possa ser, certo? Então isso aqui é interessante, porque quando eu expliquei isso na CPI do crime, lá no Rio de Janeiro, CPI da milícia, foi engraçado, porque aqueles que estavam presidindo a CPI, logo depois foram presos. Eu me senti, não padre ensinando missa a padre. Então eu falei, agora é engraçadíssimo, foi formado. Da minha parte, tem que explicar, e eles concordaram, professor, é assim mesmo. Meu teste empírico foi com a própria identidade, foi muito legal, entendeu? E sinal de que meus dados, né, minhas análises são pertinentes, né? Guardo algum relevo, talvez para o crime, né? Isso aqui, gente, até eu chegar onde eu quero, isso aqui é de 2007, né? Um artista plástico fez no Rio imitando o War Game, desenhando essas intervenções no Rio, de como fazer a guerra no Rio, Zona Sul, de a cidade dividida, para as pessoas brincarem com seus domínios armados, tá vendo? Isso é só uma ilustração. Bom, chegamos onde eu queria, agora sim, vou falar tudo em 15 segundos, rapidamente. Eu estou muito devagar porque hoje eu estou cinzento, não sei porquê. Eu acho que é porque todo mundo já falou tudo, então eu resolvi me mostrar minha roupa para vocês. Tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa, então, qual foi o objetivo da UPP? Para que existe uma coisa como essa? Era para resgatar o consentimento. Consentimento é consentir, sentir junto, pactuar um conjunto de regras sobre as quais se vai policiar. Esse é o sentido de qualquer organização de força com medida que a distingue de qualquer outra força combatente. Ambos são meios de força e o que distingue é exatamente a autorização.
eu autorizo que você me policie segundo as regras do meu jogo e não do seu jogo. Polícia é poder de polícia e não poder da polícia ou do policial. Isso é condição sine qua non para a produção de eficácia, eficiência e efetividade, seja na prevenção indireta que a polícia é capaz de fazer de forma limitada, seja nos efeitos dissuasórios, esses assim diretos, seja no chamado efeito repressivo, ok? Então, se quer produzir efeito para além do imediato, há que pensar isso aí. Bom, assim foi a UPP. Mas da onde a UPP surgiu? Não tem nenhuma originalidade em si. Não foi uma invenção, pai e mãe da UPP, porque em 2008 todo mundo era pai e mãe da UPP. Todo mundo, né? A UPP para o mundo. Ele se apresentou em campanha para a presidência da República, todo mundo dizia, vou fazer uma UPP, faça você mesmo a sua. A sua UPP aí. O que acontecia? Por que isso? Porque estava em alta, né, no programa que tinha começado, só que, evidentemente, aquele sucesso inicial, ainda sem avaliação, fazia com que todo mundo pegasse carona. Né? Mas é uma reflexão crítica sobre esse negócio. Eu gostaria de dizer a vocês que, lá pelas tantas, eu fui convidada pela própria Secretaria de Segurança a tentar ajudar a reestruturar a doutrina das UPPs, passei 1 ano e meio mapeando e mostrando quais eram os problemas. Isso foi antes de 2013, antes do divisor de águas chamado Amarildo. E naquela época, então, eu apresentei todos os problemas e como é que se podia consertar o carro andando ou como não jogar a criança fora com a água do banho. Então, com as UPPs, não 38, dava para consertar. Hoje a situação é bem mais complicada, como vocês vão ver. UPPs, possíveis inspirações. Toda a UPP, o desenho dela foi pensado, ainda que não assumido publicamente, mas basta ir lá e ver, na doutrina de Peacekeeping Operation, ou seja, das doutrinas de missão e missões de paz da ONU. Ok? Para áreas conflagradas ou sociedades pós-guerra ou sociedades pós-conflito. Tá? Então, a escala com que se pensou, que influenciou esse desenho de maneira direta foi isso aí. O peace enforcement, ou seja, impor a paz pelo uso de força para acessar uma zona de tiro, é o que muitas vezes se faz em operações especiais na síndrome cabrita de subir desse morro. Peace building, que é você ocupar uma determinada área, né, com os boinas azuis, para evitar possíveis confrontos armados que se tenham retomadas de território, o peacekeeping, que é para poder estabilizar e normalizar um território, para viabilizar eleições, reestruturação do sistema político, resgatar a governabilidade, consentimento para governar, e experimentos policiais anteriores. No Rio de Janeiro, policiamentos em favelas começam no governo Brizola, na década de 80, com os postos de policiamento comunitário. Logo em seguida, quando a gente estava no governo, a gente criou o Dia Paz, no Rio de Janeiro, agrupamentos especiais para a área de risco. Então, um conjunto de experiências entre bem e mal sucedidas que vão sendo aprimoradas. Por que é importante? Porque a gente tem que resgatar uma memória de produção, né, de ideias e de implementação dessas ideias e dessas iniciativas, para que a gente não saia reinventando roda e tirando a azeitona da empada alheia. Ou seja, para que a gente aprenda com o fluxo de produção do conhecimento e da experiência. Né? Então, isso é importante também para a gente poder entender os limites e alcance do que é que se propunha. Ok? Bom, o programa de UPP começou em 2008, como todos sabem, começou casualmente, não tinha nada escrito. Primeiro veio a ação, depois veio a política. Primeiro a intervenção, depois o papel de bala, justificatória de para que aquilo serve e para onde aquilo vai. Isso é bem típico no Brasil. A gente não desenha um plano de segurança, não desenha um plano de policiamento, sai fazendo uma espécie de fascismo, diferente de fascismo, e depois a gente sai então enquadrando aquilo e dando aquilo, né, alguma reputação, ou seja, alguma forma de legitimidade, alguma forma de justificação. Né? Isso é um problema, isso não quer dizer que não é assim em outros lugares, mas traz um problema de como é que então a gente governa uma coisa que a gente mesmo criou. Tá? Então, nós temos 38 UPPs, das 40 previstas, são 283 territórios, esses dados foram atualizados, checando lá com a PM, com o site da UPP, que aliás está desatualizado, uma cobertura populacional de 1,5 milhões de pessoas, essa cobertura territorial que vocês estão vendo de 9 milhões de metros quadrados, o efetivo policial corresponde a 20% de todo o efetivo da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro. Prestem atenção nisso, porque quando eu imobilizo 20 a 30% dos recursos de polícia de todo o Estado, dos 45 policiais militares, do Estado, 45 mil, eu estou gerando escassez. Nós temos uma coisa, nós temos que entender o que é planejamento e gestão de polícia, que não é necessariamente as fórmulas fáceis do mundo privado. Tá? Então é preciso que a gente compreenda o que é isso, para saber qual é o impacto. Nós passamos a ter um policial por 990 metros quadrados ou um PM a cada 14% de um campo de futebol. Essa, onde é que eu acendo aqui? Aqui,
Isso aqui, gente, é para vocês verem que 990 metros quadrados deve ser o apartamento de uma pessoa chique, né? VIP, rica. Tá? Então, como se você tivesse num apartamento de 900 metros quadrados, você tem várias mansões assim, né? O meu é de 80 metros quadrados, né? Então cabe meio PM nisso, né? Nem na minha cama. Daria para pôr um PM. Apesar deles me adorarem, né? De eu ser professora, comandante honorária das polícias militares por eles, orar, não caberia. Você tem um policial a cada 414%. É possível sustentar essa taxa de empenho como sentinela, guarda de condomínio? É possível? Não. Não há organização capaz de sustentar essa imobilização com um policial por 157 habitantes. Por favor, não me pergunte, uma professora ONU diz que é 1 para 250. Mentira, não diz. Isso é uma reprodução. As pessoas ficam falando esse mantra emancipadas da fonte de onde saiu essa informação. Isso é muito mais um lobby para crescimento linear de efetivo de polícia do que uma justificação técnica que fique de pé. Essa razão 1 para 250 tem nada a ver com policiamento, tem a ver com cessão de efetivos para missões de paz da ONU. E quanto um país paga, o Brasil quando manda exército para Haiti, Timor-do-Leste, como foi a PM do Rio, né, quando a gente paga, isso é uma conta de chegada para saber quanto cada país vai colaborar com a ONU. Tá? Então não tem nenhum critério técnico, substantivo e desafio que alguém me mostre, né, esse critério. Então não é por aí. Isso tem a ver com outras variáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso está na cabeça de todo mundo, as pessoas vão reproduzindo e dizendo, não, está faltando polícia. Não, tem excesso de polícia e falta policiamento. É o caso do Rio de Janeiro. Nós saímos de 37 mil policiais, subimos para 47, estamos com 45 mil policiais, só esses militares. Foi a polícia que mais cresceu no Brasil, com uma taxa de 30%, e a que mais cresceu no mundo ocidental. Mas no Rio a gente fabrica uma mágica. A gente aumenta a quantidade de policiais e faz desaparecer a cobertura e a capacidade ostensiva, ou seja, a gente faz desaparecer a polícia na rua, gerando escassez. Não é legal? Pois é, tem como explicar isso. Tá? Bom, seguindo, quais foram os critérios? Isso aqui está escrito lá na política de pacificação. A política de pacificação, o decreto dessa política de pacificação veio depois, ele é de agora, de 2015 a 2016, né, que é uma espécie de ajuntamento do que foi sendo feito. O problema é nenhum de ter sido assim, gente, desde que incorpore criticamente a experiência da realidade, não há problema em si. Né? Ok? Então, a presença das armas, uso criminoso do território, eu não vou ler porque isso aqui é meio óbvio. Então, quais eram as questões que eles entendiam que tinha que colocar numa UPP?
ver, as 4 fases previstas delas, os 3 níveis de ação, reproduzem ipsilíteres a dimensão de peacekeeping operation. Ou seja, tem uma área conflagrada, assim chamada, um território que tem uma suposta guerra, ok? Ou pós-guerra, ou em conflito armado, e para isso vai ter que entrar uma força de paz. Essa força de paz é excepcional. Ela vai atuar na excepcionalidade. Não se trata de uma normalidade de policiamento. Por isso é contraditório falar de UPP e polícia de proximidade. Certo? O sucesso da UPP é o fim dela para virar polícia de verdade. O que ela era uma unidade, a Jaqueline antecipando, uma unidade destacada de policiamento para atender a situações excepcionais, agindo na excepcionalidade. Qual o problema? Você não tem como sustentar a excepcionalidade ad infinitum. Você não tem como sustentar soldados de chumbo, né? Ou seja, manter uma taxa de um policial, né? Quer dizer, 1/4 do campo de futebol com polícia. Ad infinitum, você tem que gerar escassez. Não, o que justifica a polícia é a sua mobilidade tática. Polícia existe para estar em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Ou seja, o que justifica a polícia é ela ser capaz de dar conta do ir e vir. Quando você imobiliza recursos de polícia, você gera escassez e, como vocês vão ver, né, essa escassez foi aumentando. Então, essas fases aqui, intervenção tática, estabilização, então qual era a fantasia? Você acreditava que com a intervenção tática você iria com maioria numérica. Então você subiria com 1.000 pessoas, 2.000 policiais, com apoio das Forças Armadas. E por que essa superioridade de recursos? Para, idealmente, evitar o confronto. Quanto maior a superioridade de meios, menor a possibilidade de recurso, uso concreto de força. Essa é a razão, em termos táticos, que justifica você maximizar. É por isso que um policial está sempre em desvantagem tática. 2 policiais, a desvantagem tática é acima de 6 indivíduos. Curioso, né? Por quê? Porque do outro lado é bando, indivíduos organizados, do lado de cá é um grupo tático. Isso faz diferença em termos de modos de ação integrado, modos de ação articulado, modos do agir, né? Superioridade de meios e métodos. É bom que a gente entenda isso, para não parecer que é tudo braço a braço. Um PL, um bandido. Não é assim. Tá? Lembrando também que a maior parte das ocorrências que a polícia atua, por mais que ela queira fabricar risco e perigo, e de fato ele existe, não ultrapassa a um eixo de 30 metros, uma bissetriz de 20 metros. Ou seja, a maior parte das ocorrências que a polícia é chamada a atuar são pervasivas, dispersas no cenário urbano, exatamente nessa dinâmica de mobilidade urbana que constitui a cidade, o ir e vir das pessoas. Tá? Então você não tem batalhas, confrontos que justifiquem, por exemplo, o alcance de um tiro de 950 metros úteis ou de 3.600 de alcance de uma arma, tá certo? Não? Isso vai trazer problemas para a própria polícia, para o próprio crime. Aliás, a incompetência nesse caso no uso desses armamentos de um lado, né, e incapacidades do outro. De um lado, a incompetência do crime, né, que escolhe armamentos ruins para a sua função criminosa, né, e da polícia, que acaba acompanhando, né, uma espécie de lógica armamentista, equipamentos também que não vão dar a ela a superioridade tática que ela precisaria. Tá? Então, intervenção tática, a estabilização seria, então, uma vez ocupado o território, é uma ocupação. Então, criminosos invadem, polícia ocupa, ok? Ocupação, tanto no caso quanto no outro, você tem uma coisa que você não tem, é legitimidade. Você não foi convidado a entrar ali. A gente, quando pisa no show dos outros, você precisa ser convidado. Se você não for, você tem que buscar essa legitimidade para ser capaz de policiar. Até então, você não está policiando, você está ocupando e controlando o território, produzindo dominação sobre população e território e ponto. É bom saber disso, já que você usou a doutrina de Peacekeeping Operation, uma doutrina de paz. E é bom pensar que para produzir paz, eu só posso produzir paz porque administrei a guerra. Não existe a ideia de paz sozinha, emancipada da guerra, entendeu? O discurso da paz está pressupondo que tem uma guerra em algum lugar. Isso não quer dizer que a paz é dependente da guerra, gente. É que essas categorias, os verbos, definem o modo de agir. A palavra diz o que é a realidade. Então, se a gente está usando paz, é porque então encenamos uma guerra. O problema de encenar uma guerra é que quando o policial acredita que tem uma guerra e que ele vive uma guerra, e ele o tempo todo, nele é inculcado isso, ele vai estar sempre em inferioridade, vai estar sempre se sentindo inferior em termos de métodos, em termos de estratégia, em termos de tática, em termos de missão. Por que isso? Em termos de logística. Porque ele vai sempre achar que o seu inimigo tem a vantagem, como diria Clausewitz, aí sim, teoria da guerra, da defesa no território. Por sua vez, o cara do exército, que vai lá, sabe que não tem uma guerra, se sente em inferioridade tática,
né? Porque ele não tem o que fazer, ele não tem os meios e os modos para agir em policiamentos de alto risco, ok? Então, põe um problema para o Exército, para as Forças Armadas, põe um problema para a polícia, certo? E isso a gente fica batendo cabeça por aí. Então, a estabilização seria, então, quando a coisa estivesse normal, aí vem a pergunta, o que mede a normalidade? Quando estiver estável, a pergunta é, qual é o medidômetro da estabilidade? Foi essa a pergunta que eu trabalhei com as polícias. Gente, vem cá, tudo bem, vocês acham mesmo que vocês vão liberar esse efetivo? Então, qual é a matemática, qual é a fórmula, qual é o indicador dessa estabilidade? Ela é uma decisão política e seguirá sendo, tá certo? Todo o problema, então, é como decidir de forma qualificada politicamente a hora de entrar, a hora de permanecer e a hora de sair, certo? Isso não é tão trivial, as pessoas imaginam que vai estar tudo tranquilo, tem uma normalidade. Normalidade para quem, segundo quem, segundo o quê? Aí tem a implantação da UPP, da unidade, e depois a avaliação, monitoramento e avaliação. Aqui o que importa, que eu quis trazer para vocês, são os dados aqui embaixo, gente. O Rio de Janeiro tem 750 favelas oficialmente, 84% dos bairros do Rio tem favelas, então se isso é um policiamento para áreas populares, um projeto especial, olha isso aqui é a cidade do Rio, 47% das favelas tiveram um aumento de sua área geográfica, 22% da população hoje vive em favelas e 14% das favelas estão na zona sul ou nos bairros ricos da cidade. Isso é muito importante para a gente saber a magnitude e a escala. Porque você começa a ter uma ideia, aquilo deu certo, começou a se repetir, só que sem saber que não ia poder chegar ao final. E eu me lembro de falar isso com os comandantes na época, com o próprio secretário, falou, olha, o sucesso da UPP, o vingado até que você se transformar, as pessoas ficaram perplexas. Parecia que eu era contra, não era contra dizendo, gente, vai acontecer isso, isso e isso. Isso é previsível, basta modelar com os dados empíricos. Vamos salvar, vamos reestruturar isso aqui. Tá? E eu falo isso, tem que produzir governabilidade, não há. Então, só que naquele momento de euforia, a ferramenta foi virando um recurso muito mais eleitoreiro do que seguindo um desenho de planejamento e gestão. Esse aqui é a distribuição também, eu preciso atualizar, em 2014, isso muda de uma dinâmica dos conflitos armados, eles mudam muito. Aqui essas coresinhas aqui, a distribuição de quem faz os policiamentos ou quem exerce governos autônomos no Rio de Janeiro. ADA, Comando Vermelho, Milícia, Territórios Neutros, Terceiro Comando, UPP e Amarelinho. Então, vocês olharem, isso aqui vai mostrar uma espécie de cinturão que vai se buscar desenhar, isso aqui é a Avenida Brasil, correto? Aqui é a Floresta da Tijuca. Nós temos que lembrar que o Rio de Janeiro ele cresce em torno de montanhas. Só o Parque Nacional da Tijuca tem 4,5% do território da cidade, impondo, portanto, relevos, que é fundamental para desenho logístico e aplicação concreta e tática dos meios de força, sejam eles militares, combatentes, sejam eles os comedidos. A gente pode imaginar que o mundo é plano, senão fica aquela bobagem de fazer mancha de crime e achar que o crime é estático. O crime está esperando a polícia ali porque a mancha está ali. Ninguém põe polícia onde tem mancha de crime. A gente põe polícia nas entradas e saídas para dar dinâmica, para poder reduzir aquela mancha de crime. Essa é uma leitura muito ingênua, muito naífe. Então é preciso que a gente tenha a topografia, a geografia, a dinâmica, para poder compreender como lotar. Isso aqui é um mapa que eu fiz, evidentemente, livre, mostrando para vocês a sequência da ocupação, como é que foram dadas, como é que foi construída. Então foi se criando um cinturão, ligando a Zona Norte à Zona Sul, contornando o mar e a montanha, fechando uma espécie de cinturão de segurança para poder viabilizar os grandes eventos. Ok? Então começa pela Zona Sul, aqui, aqui já a Zona Norte está fechando, fazendo este cinturão. Qual é o problema aqui que nós vamos ver? Isso significa uma alocação excessiva de recursos. Eu tenho que gastar, é um dispêndio não só financeiro, falam 20 bilhões, tá? Como de recursos que não tem como garantir, não tem sustentabilidade, correto? Nós latinos temos uma mania megalo, nunca se faz aos poucos, não tem que ser grande, tudo muito grandioso, o maior programa do mundo, o único programa da humanidade, que é planetário, e com isso a gente perde de vista a capacidade de gestão, de viabilização. A boa ideia é a criança vai indo embora por causa do banho. Ok? Então, aqui, qual foi o problema da UPP? Um deles. Quando a gente quer fazer desenho de polícia, quando a gente quer fazer policiamento em territórios, e policiamento precisam ser dinâmicos, nós temos que combinar esses 5 fantásticos aqui. Ok? Peraí. Deixa eu ver aqui. Esses 5 fantásticos, que eu chamo de 5 modos, modalidades. Qualquer organização, não importa se é monopólio de muitas ou várias, se é uma que realiza ou várias que realizam, correto? O fato é que qualquer organização de força pervasiva, terrestre,
né, policial vai trabalhar para essas 5 dimensões. Atuação na pronta resposta, operações especiais, que é diante do risco, patrulha, investigação e intel. Essas coisas aqui têm a ver com o nível de demanda da população. Quanto mais perto da população, maior a emergência em primeiro plano, depois operações especiais, patrulha, ou seja, por tempo de chamada, gente. Quanto mais, né, a demanda, você tem a população demanda, quanto maior o risco que essa população reconhece no que ela demanda, você tem essas dinâmicas. No caso da UPP, foi a Polícia Militar sozinha a tentar fazer o verão da pacificação. Ou seja, ela não contou com o ciclo, né, ciclo completo de polícia, porque isso também não existe, eu não uso essa expressão porque eu não sei o que é. Tá? Eu gosto de usar expressões que eu possa controlar em termos de rigor. Né? O que aconteceu, voltando ali... Opa, como é que eu volto? Aqui. O que aconteceu é que você não tinha uma estrutura de pronta resposta para atender a emergência. Portanto, você o tempo todo saturava, gastava muito a polícia sem capacidade de responder. E uma das maneiras de resgatar a credibilidade da polícia, você chamou, a polícia chega, e chegando rápido, né, menos de 10 minutos, a solução dela para a administração de conflitos é superior à das partes, ao do fortão da esquina, ao do miliciano de ocasião, do musculoso da academia. Porque se ela começa a demorar para chegar, se ela virar a polícia do depois e não a do antes e do durante, não há por que chamá-la. Ela, quando chega, o caldo já entornou, então aquela ocorrência vai demorar mais para resolver, ela vai continuar sobreempenhada, gerando escassez de recursos nas próximas chamadas, aumentando o gargalo de atendimento e entregando pizza, né? Ou seja, ocorrências em delegacia, ficando presa em fila de delegacia. Na prática, ninguém policia concretamente, na prática, ninguém está fazendo nada, porque as pessoas estão indo de uma ocorrência para outra entregando pizza em delegacia. Isso, por que eu estou dizendo isso? Porque não se desenhou protocolos interagência. Nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e todas as agências federais, todas elas fazem policiamento. Mas como os mandatos públicos e estatais de policiamento no Brasil seguem como um cheque em branco, ou seja, não estão escritos, portanto, você não tem como definir a capacidade coercitiva da Polícia Federal, como você não tem como definir claramente, para desenhar mecanismos de controle interno e externo do Guarda Municipal ou do agente penitenciário, quiçá das polícias estaduais. Olha o problema, bateção de cabeça, conflitos de competência, porque você tem ajustes. E o que diz a 144? O artigo 144 é apenas uma expressão de monopólios ou quase monopólios de funcionalidades de policiamento, mas não define mandato policial que segue. Portanto, no caso brasileiro, com mais de 10 mil organizações de força fazendo policiamento, a bateção de cabeça que era. Tá? Então, na verdade, você tinha uma sabotagem ao programa por dentro. Né? Ou seja, se você tinha uma emergência, quem você chama? Quem chega primeiro? Quem passa a ocorrência? E a população está vendo isso. Né? Ela está ali, né, assistindo a isso. No primeiro momento, a euforia de que a polícia chegou, e no segundo momento, a incapacidade de responder aos próprios desafios policiais e de segurança pública. E eu estou deixando isso muito claro para a gente não fazer o discurso fácil de que o problema da UPP foi porque o social chegou atrasado. Chegou a polícia, mas o social não foi. Não é razoável isso não fica de pé, né, em termos de argumentos de como se desenha. O problema é de segurança pública, há soluções de polícia e de segurança pública. O social tem um papel? Sim, mas não da instrumentalização, da securitização como temos feito. E vocês vão ver o final, porque eu estou indo muito devagar, mas eu gostaria... Fazer o quê? Eu tenho que cortar. Isso aqui, gente, é para vocês verem. Então, como você não tem uma articulação interna, tá? Uma articulação interna entre as dimensões do trabalho de polícia ou de polícias, como quiserem, né? Emergência, operações especiais, patrulha, investigação, intel, você não tinha isso a serviço do trabalho. O tempo todo, os soldados da UPP, chamados de Smurfs porque azulzinho, porque de brinquedo, porque jovens, porque não eram só policiais de verdade, certo?